Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND Voto Mais. A cobertura de todas as plataformas do Grupo ND em Santa Catarina neste início de campanha eleitoral para o Governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Mais uma vez temos o prazer de contar com a presença do nosso colega, companheiro colunista, jornalista Altair Maganhim. E hoje o nosso convidado é o advogado, defensor público geral do Estado, defensor público efetivo, candidato do PSDB à Câmara Federal nas eleições de 2018 e atualmente o pré-candidato do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, Ralph Zimmer. Boa noite, doutor Ralph, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Moacir, boa noite, Altair. Eu que agradeço a oportunidade, em meu nome e em nome do PROS, de estar participando aqui com vocês do mais um Conexão ND ao nosso telespectador de casa. Como surgiu essa possibilidade da candidatura? Qual foi a ideia? Qual foi o convite? O convite veio do presidente do partido, Jefferson Rocha, no Estado. O PROS Nacional passou recentemente por uma reformulação, alinhando-se mais à direita e tem uma proposta inovadora, séria, fazer política às claras, né? E procurou Santa Catarina, evidentemente, para criar uma nova diretoria alinhada com a diretoria nacional. Aí, então, o produtor rural, advogado, Jefferson Rocha, me convidou para ser vice-presidente, para compor a diretoria e para trabalhar a pré-candidatura ao governo do Estado. Foi assim que aconteceu, Moacir. O senhor se considera preparado para governar Santa Catarina? Eu me considero preparado, modéstia à parte. Tive uma experiência já de gestão em nível estadual, né, quando tive a oportunidade de ser defensor-geral do Estado, 2016 a março de 2018. Naquela oportunidade, com iniciativa de lei e com autonomia, conseguimos, na nossa gestão, reduzir custeio, mais que dobrar o alcance de serviços na ponta, instituir uma série de medidas de transparência e ainda de quebra, por meio da Assembleia Legislativa, valorizar toda a categoria, desde os servidores aos membros, aprovando leis importantes de nossa iniciativa na Casa Legislativa. E isso nos deu uma tarimba, por um lado. Por outro, eu também venho de uma família, Moacir, que é ligada à iniciativa privada. Né? Trabalhei muito tempo na iniciativa privada. Sou um aficionado por estudar modelos de negócio público e privado. Cursei a Escola Nacional de Administração, pós-graduação em Gestão Pública Avançada, ENA. Então, tive a oportunidade, em síntese, de conhecer a teoria e a prática e ter tido êxito. Evidente que é muito mais complexo governar um Estado, mas a pergunta vem muito a calhar porque o PROS vai querer aumentar e muito o nível do debate e a sucessão em Santa Catarina. Sabemos aí que a lei eleitoral exige, de antemão, que seja apresentada a tempo e modo, na Justiça Eleitoral, um plano de governo dos pré-candidatos. Nós vamos à lei e quero lançar um desafio aqui, Moacir, para todos os pré-candidatos, um desafio a bem de Santa Catarina. Política se faz com sonhos, mas governo, numa república democrática, se faz com leis. Nós não vamos enganar o povo catarinense, como ocorreu recentemente, com conceitos abertos, chegando no apagar das luzes de final de ano com pacotaços inconstitucionais, agredindo o erário, agredindo o bolso contribuinte, para beneficiar amigos do rei. Para isso, o PROS, a tempo e modo, quando apresentar suas propostas na Justiça Eleitoral, vai apresentar com que se governa. Se governa com lei, com emenda à Constituição do Estado, com decretos, com exposição de motivo e os artigos. E nós vamos apresentar isso já no momento que formos a... Uma reforma administrativa prévia, seria isso? Seria um plano já de mudanças no Estado. Que mudanças que o senhor propõe? Exatamente, Altair. Não dá para chegar, dizer que vai mudar e mudar para qualquer rumo ou sem rumo, como é o caso que tem agora. O Estado é um navio hoje abarrotado de tesouro, certo? À custa de quem rema e que não sabe para onde vai. Né? Então, nós já vamos no momento oportuno lá na Justiça Eleitoral, que tem que apresentar o plano de governo, apresentar esses projetos. Emenda à Constituição do Estado.
É uma Constituição que está defasada com a jurisprudência dos tribunais superiores e com a Constituição da República. Ela não tem, por exemplo, Moacir, nós vamos colocar na Constituição do Estado um capítulo específico para a Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Vamos dialogar com a Ordem. Nós vamos dar efetiva autonomia à Procuradoria Geral do Estado. Vamos botar na Constituição que vai ser por lista tríplice mandato. Porque quem tem esses cargos, vamos fazer o mesmo com o delegado geral, vamos fazer o mesmo com o comandante-geral da Polícia Militar, vamos fazer o mesmo, lista tríplice mandato, com o pessoal que faz auditoria. Isso por quê, Moacir? Quem está próximo do governante tem que ter a estabilidade para poder vir e dizer assim, está fazendo errado. Agora, doutor Ralf, essas medidas são importantes, são inovadoras e tal, mas na ponta o povão lá não está nem ligado com esse problema. Então, o que o senhor tem de novidade, de proposta para o povo simples de Santa Catarina? Esse ponto já ia chegar, Moacir. O que ocorre? 85% do que é arrecadado, cada R$100 que é arrecadado em Santa Catarina, isso está na lei orçamentária nossa, 85 de cada 100 vai para despesa corrente líquida. Pagar funcionalismo, pagar aluguel, pagar contratos milionários com empresas terceirizadas e o serviço mal chegando na ponta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reforma para inserir Santa Catarina no século XXI. Santa Catarina hoje é uma Ferrari com chassis de variante por conta do governo do Estado. Diversos prédios subaproveitados, que não atendem ao público, que não têm um controle efetivo de produtividade do servidor e que encarece o erário. Fazendo essa reforma, com as novas tecnologias, com o teletrabalho, com videoconferência, levando o serviço à ponta, nós vamos conseguir, Moacir, reduzir o tamanho da propriedade subutilizada do governo do Estado para atender quem mais precisa. Eu quero aproveitar esse gancho, que aí passa a ser a prioridade número 1 do PROS, cuidar do cidadão, coisa que esse governo não tem cuidado. Aliás, muitos dos últimos 20 anos não cuidaram, que é a saúde. Nós estamos hoje, Hospital Regional de Chapecó, à beira da falência. São Miguel do Oeste, na mesma situação. Joinville, Hospital São José, arrebentado. Na frente da Casa da Agronômica, na frente da Casa do Governador, Hospital Infantil, com esgoto estourando dentro da instalação. Né? Então, o que ocorre? Pessoas em Santa Catarina, Moacir, o senhor mesmo publicou essa semana, que estão aguardando há 5 anos uma cirurgia eletiva. 104 mil. 104 mil pessoas. Nós temos um projeto, vamos apresentar. Sabe qual é o nosso primeiro projeto, Moacir? Sim. Primeiro é o seguinte, o Palácio de Buckingham, que vive a rainha da Inglaterra, certo? Ele é apenas 1/3 maior do que o mausoléu faraônico, que é a Casa da Agronômica, com 50 mil metros. Nós temos um pré-projeto, vamos protocolar no primeiro dia de governo para desafetar a Casa da Agronômica, tirar a finalidade dela de ser residência oficial do governo. Para quê? Para pôr, por meio de lei, à disposição de uma parceria público-privada, que é iniciativa privada, e lá construir um hospital de referência para todo o Estado para atender essas cirurgias, certo? Com isso, esses aviões do Corpo de Bombeiro, que anda levando o governador para interesse pessoal, que se nega a entregar o diário de bordo, que se não devesse, quem não deve não ter, me entregava na justiça, para mergulhar em Bonito, para assinar ficha partidária em Brasília. Esse avião vai trazer você que está em Concórdia, que está em Itapiranga, que está em Tubarão, certo? Que está em Barra Velha, para vir para onde hoje se toca violão e se toma cerveja à custa do contribuinte, que é a Casa da Agronômica. Então lá vai ser um hospital com a iniciativa privada de referência. Nosso projeto de lei prevê, inclusive, seja preservado. E o governador vai morar onde, na praia? O governador, como todo funcionário público, Moacir, Sim. Ele é assalariado. Se ele não tem casa, ele vai pagar aluguel. O funcionário público de Santa Catarina tem uma série de funcionário público, correto? O governador de estado é o primeiro servidor público. Ele não é o primeiro privilegiado. Ele quiser morar na praia, ele quiser morar em Coqueiros, ele quiser morar na Trindade, ele tem um excelente salário, um cartão corporativo, ele vai alugar e vai morar. Eu, particularmente, quero voltar a morar onde morei muitos anos, que é no Morro do Céu. Aqui embaixo, próximo aqui da... O senhor sabe que o governador Moisés, ele anunciou que ia vender a Casa Agronômica. Só lembra disso, né? Ele falou tanta coisa que não fez, né? Essa que é a verdade, Santa Catarina sabe disso.
né? Bom, em relação ao Plano 1000, que é outra das marcas do governo, com o repasse de recursos para prefeituras, há uma alegação de que essa seria uma estratégia por falta de projetos. Qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao Plano 1000? Olha, esse governo, e aí eu não pessoalizo a questão, não tenho nada pessoal contra o governador, pelo contrário, né? Mas esse governo, ele namorou com o amadorismo e com a bandalheira e casou de papel passado com a ilegalidade, né? Esse Plano 1000, primeiro, ele é um engodo, né? O próprio Tribunal de Contas já respondeu, não quis abrir tomada de contas, mas acabou confirmando no seu estudo técnico que a gente já havia colocado no prós. Como é que se faz promessa com uma conta que não foi aberta? É um cheque que está sendo passado numa conta que não foi aberta. O orçamento do Estado dos próximos 5 anos vai ser votado ano que vem, na Assembleia Legislativa, pelos deputados que vierem a serem eleitos, pelo governador que vai sancionar a lei, que vier a ser eleito, certo? Que vai dar destinação aos valores. Como esse governo não tem uma visão de regional, aliás, não consegue enxergar que na frente da casa onde mora o hospital infantil está arrebentado, e não tem uma estrutura partidária, tem sede por poder, está comprando à luz do dia prefeitos, aliciando, assediando, né? Em troca de um numerário, prometendo pagar agora de uma conta que sequer abriu e desequilibrando, Moacir, a rotina administrativa. Ficou 3 anos tocando a bola de lado, não sabendo para onde ia, né? E agora jogam vultosos valores aos prefeitos, ao que tudo indica a imprensa, são vocês mesmos que estão informando, em troca de apoio, certo? Que em tese, e isso está tendo um estudo já no corpo jurídico do PROS, em tese pode caracterizar o delito de concussão, artigo 316 do Código Penal, pena de 2 a 12 anos, exigir vantagem devida. Porque se é devido fazer o repasse, faça-se o repasse. Nós temos áudios aqui do prefeito do norte do estado que assinou carta de apoio e depois foi na rádio dizer eu tive que assinar, senão não vinha o recurso. O que é isso? O senhor falou em ilegalidades. O senhor foi o autor do pedido de impeachment do governador. Portanto, o senhor já tem uma posição de oposição a ele desde o início da administração. Que ilegalidades são essas, afinal? Deixe claro para o nosso telespectador. Não, a ilegalidade consiste no seguinte. Primeiro, o Plano 1000, ele está passando um cheque. Seria como o telespectador chegasse lá na venda, no supermercado, e dissesse o seguinte, olha, eu fui no banco, o gerente disse que ano que vem vai abrir uma conta para mim, certo? Eu vou te passar um cheque aqui na folha do caderno, vou fazer meu rancho, certo? E aí, se o senhor me vender agora, ano que vem, quando abrir a conta, eu pago. Alguém vai conseguir fazer uma compra dessa no supermercado? Numa loja? Não vai. É o que o governador está fazendo. Ele está trabalhando com uma LOA, uma lei orçamentária, abertura de conta, cheque, que só vai ser aberta ano que vem. Então, ali já reside um engodo, né? Uma conversa afiada para cima dos prefeitos. E a outra parte, que vai ser apurada no Ministério Público, aí são 2 questões. Uma, em tese, criminal, né? Eu digo em tese porque a gente não pode antecipar esse juízo, a gente tem que colher mais provas, mas tem que ser aberta uma investigação, porque se há um repasse lícito, tem que haver o repasse para por aí. Não pode ter uma exigência do agente público de um benefício próprio. Se tiver elementos que haja essa exigência, aí tem um delito específico no Código Penal semelhante à corrupção, mas que chama concussão, que é o artigo 316, ou a própria prevaricação. E na seara eleitoral, a partir do registro de candidatura, em 5 de agosto, já tivemos, Moacir Pereira, Altair, Rio de Janeiro, Pará, Paraíba e Acre, salvo o melhor juízo, e nos últimos anos, a chapa reeleição caçada. Isso não é tapetão, isso é justiça. E por que foram caçados? Vou pegar o exemplo do Pará. Lá havia um programa de casa própria do governo do estado para a população carente. O programa levado nas coxas durante 3 anos, no último ano o governador resolveu injetar 54 milhões. Não estamos falando de 7,3 bilhões que está sendo aí anunciado. Olha só a diferença, apenas 54 milhões. O que aconteceu? Foi caçada a chapa. Por quê? Porque o entendimento do TRE, essa questão chegou até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foi mantida a decisão no passado. O entendimento é claro, as leis são claras. Por muito menos, o ex-governador Luiz Henrique foi caçado aqui e conseguiu um 3-2 lá em Brasília. Por muito menos. Por quê? Porque tem uma rotina administrativa.
o governador de estado não pode, no último ano, destoar dessa rotina para se autopromover com dinheiro público. Isso os tribunais regionais não têm aceitado. Ah, mas todo mundo faz. Não. Não é igual o Fundan, por exemplo. Hoje conversei com um amigo vindo para cá, o Fundan era igual. Não, não é igual o Fundan. O Fundan lá teve seus problemas, mas não era esse aporte, não era essa fuga de rotina, e um erro não justifica o outro. Então, essa impugnação vai ter da chapa do senhor Carlos Moisés, porque a legitimidade para impugnar chama-se ação de investigação judicial eleitoral, é do Ministério Público ou do partido político. E o PROS, a partir de 5 de agosto, já tem material. Isso é certo, como 2 mais 2 são 4, vai ser impugnado, porque tem que se jogar dentro das regras do jogo. Quem não respeita as regras do jogo tem que ser punido. Essa é a pergunta, senhor. O PROS vai apresentar essa ação? Vai apresentar, já está minutada, nós estamos em fase de... Estamos recebendo provas que vêm até de partidos historicamente adversários. PP, MDB estão nos mandando diariamente provas desse desequilíbrio indevido, né? Dessa compra, desse assédio a prefeitos em troca de apoio para desequilibrar o pleito eleitoral. O senhor identifica quais os maiores problemas de Santa Catarina hoje, do ponto de vista do interesse da população? Identifico o seguinte, Moacir. Primeiro, no que concerne aí ao serviço público, chegar na população. Segundo, a carga tributária é altíssima para o setor produtivo, né? O setor produtivo nosso, se a gente diminuir a estrutura, e vamos fazer isso, a estrutura física, e investir que o serviço chegue na ponta, com as tecnologias, teletrabalho, 5G, que o governo federal está trazendo para cá, certo? Nós vamos conseguir diminuir prédios locados, subutilizados, vamos conseguir diminuir contratos com empresa terceirizada que paga R$1.000 uma faxineira na ponta e ganha 5 mil nas costas, certo? Então nós vamos conseguir diminuir isso e conseguindo diminuir, e aí permite a lei de responsabilidade fiscal, nós vamos conseguir, um passo seguinte, buscar reduzir a tributação para fomentar a economia, fomentar o emprego, né? E garantir que quem produz, primeiro, não seja assaltado, que praticamente a gente tem um ICMS que beira um assalto ao setor produtivo. Aí depois se faz média mandando dinheiro para prefeito, mas empobrece quem produz. Então, esse é o nosso foco. E, em sentido geral, com a população, a saúde. Casa da Agronômica vai, em 1º de janeiro, um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para transformar, para desafetar e desinfetar, né? Para transformar a Casa da Agronômica, aquele terreno que é 2/3 de onde vive a Rainha da Inglaterra, do Palácio de Buckingham, 50 mil metros quadrados, lá é 70 mil alguma coisa, certo? Para ter uma parceria público-privada, para ter um hospital de referência para todo catarinense no que tange aí as cirurgias, notadamente as eletivas, aí, que tem uma fila de mais de 100 mil. Vamos investir nos hospitais, coisa que esse governo não tem uma noção mínima regional, nós vamos botar dinheiro, sim, e incentivar os hospitais Joinville, Chapecó, Criciúma, em todas as regiões que estão abandonados, né? Hospital infantil, a questão aqui do Celso Ramos, que já está tendo audiência pública, para ir para Bahia Norte, né? Para Bahia Sul, também precisa ser revisto. São hospitais que não têm mais condição aí de atender a população. E na educação, Moacir, acompanhar mais de perto e com carinho a questão dos contratos, né? Merenda aí sendo merenda estragada para nossas crianças. Vamos avançar sobre educação, candidato. Depois do intervalo comercial, certo, temos o segundo bloco ainda para abordar outros temas de real interesse da população catarinense, tipo carência de mão de obra especializada, excesso de falta de emprego, né? Emprego tem demais e está faltando pessoal qualificado. Além disso, o problema crônico da discriminação do governo federal em relação a Santa Catarina e outros temas de interesse público. Retornamos em seguida, logo após o intervalo comercial. Estamos com, hoje, a entrevista com Ralph Zimmer, advogado, defensor público e candidato do PROS ao governo de Santa Catarina. Em seguida, retornamos. Estamos apresentando Conexão ND, série especial Voto Mais, cobertura das eleições em Santa Catarina 2022. Hoje, com a presença do advogado, defensor público Ralph Zimmer, que é o pré-candidato do PROS, Partido Republicano da Ordem Social,
aqui em Santa Catarina. Candidato, problema crônico do Estado. Foi falado por todos os candidatos. Santa Catarina recolhe mais de 80 bi e recebe 10% no máximo. E aí, mas assim, verba vinculada. Não é para investimento esse dinheiro em infraestrutura. Como resolver esse problema? Primeiramente, respeitando o presidente que vier a ser eleito, né? Ao contrário do que foi feito na atual gestão, que foi eleito um número em Santa Catarina, né? Tivesse um 17 nas costas de qualquer cidadão, teria sido eleito governador, certo? E um número que, quando apareceu uma pessoa, a primeira oportunidade traiu quem lhe trouxe a reboque, né? Então, primeiro respeitar a vontade da população e quem for eleito presidente para ter uma boa relação. E eu tenho isso de fonte segura, Moacir, porque eu estive em Brasília, falei com o deputado Daniel Freitas, com outros deputados que foram eleitos aqui, também naquela onda bolsonarista, e eles me asseguraram, através das assessorias, que realmente Santa Catarina tem um problema seríssimo em Brasília por conta do que a turma lá intitulou, chamada traição, né, patrocinada pelo grupo de Carlos Moisés, que se elegeu nas costas de Jair Bolsonaro e depois, como diz no jargão, virou coxo, certo? Então, a primeira coisa é tratar com respeito. Se ganhar em algum eventual onda de eventual candidato a presidente, com um dobro de respeito, certo? Essa é a primeira situação. A segunda situação é o seguinte: assumir compromisso, Moacir, de não ir à reeleição. A reeleição é um câncer no Brasil. Câncer maldito. Porque o que acontece? Grupelhos que se formam ao redor das benesses do governo de plantão não querem mais largar e aí se perde foco no que se tem e coragem do que precisa ser feito, pensando sempre no dia seguinte sem resolver hoje. Mas é evidente que isso passaria por uma emenda da Constituição da República, mas isso pode ser feito uma declaração em cartório de compromisso. Eu, quando fui nomeado defensor-geral do Estado pelo ex-governador Raimundo Colombo, inclusive, eu havia o representado no Tribunal de Contas. O pessoal fala assim: ah, Ralf, mas tem problema com Moisés. Coisa nenhuma. Já representei Raimundo Colombo no Tribunal de Contas. E ele mesmo assim, não sei porquê, não me conhecia, me nomeou defensor-geral do Estado com mandato. Creio que por causa da minha formação, enfim, técnica de gestão pública. Mas vamos lá. Coloquei em ato na primeira reunião do Conselho. Não sou candidato à reeleição. Por que isso, Moacir? Porque quem não é candidato à reeleição, ele vem com o propósito de entregar 100% que ele prometeu e já sabendo que ele não precisa agradar gregos e troianos. Porque já dizia um ex-presidente dos Estados Unidos que, olha, a fórmula do sucesso não tem, mas tem a do fracasso, que é querer agradar a todos a todo tempo. E o nosso governo não vai agradar a todos e nem a todo tempo. Nós vamos assumir compromisso não só com o eleitor no momento oportuno da campanha, agora uma pré-campanha, mas em cartório de registro, no primeiro dia, que não vamos à reeleição, certo? Esse é o primeiro passo. Por quê? Só para concluir. Porque aí dá para trabalhar com a bancada federal, que não raro passa a sustentar a pretensão de suceder o governador. Os senadores da República, nós estamos aí com 3 senadores pré-candidato. Aí, ao invés de ficar um jogo de vaidades, que divide Santa Catarina, que já tem uma bancada pequena, que é isso que acontece. Hoje a gente tem 3 senadores, 3 pré-candidatos. Qual é a vontade na psique deles de ajudar um governador, ainda mais um governador que traiu o presidente, certo? Aí temos uma bancada que também amanhã depois pode ter pretensão de majoritária. Com esse compromisso de não reeleição, vai poder unir, dar uma voz de comando, vamos trabalhar todo mundo para Santa Catarina, esquerda, direita, centro e trazer recursos. Eu concordo plenamente com o senhor, viu, porque é o seguinte, na minha avaliação, quando o prefeito é eleito no primeiro mandato, quando o governador é eleito no primeiro mandato, e o presidente da República também, no segundo dia de mandato, ele já está pensando na reeleição. Tudo que ele faz é pela reeleição. Altair. Exatamente. E aí, falando sobre esse relacionamento federal, Santa Catarina fez um aporte de quase R$500 milhão nas rodovias federais com dinheiro de impostos catarinenses. Como é que o senhor avalia esse movimento? Esse movimento é porque não tem conhecimento do Estado, né? Fez esse aporte para tentar trazer obras, né? Até duvidosas, né? Até duvidosas. A obra é necessária, mas duvidosas em outras questões que já estão nas searas de investigação. O ponto não é esse. O ponto é o seguinte: por que fez esse aporte? Fez esse aporte porque não conhece o Estado. Esse governo não sabe onde gastar. Joga dinheiro para prefeito para ter apoio político, porque não consegue enxergar, atravessar a rua para ver o Hospital Joana de Guzmão
Hospital infantil, que era referência aqui em Florianópolis, inclusive fiz uma cirurgia lá com 10 anos de idade, em 1990, hoje com cano de esgoto estourado. Então, como é um governo que não sabe as reais necessidades da população, que não tem articulação nacional, porque traiu o presidente Jair Bolsonaro, certo? Que não tem articulação nacional, uma arrecadação que se valeu do aumento da inflação, tributos escorchantes, explorando o setor produtivo, sem saber o que fazer, foi querer jogar em obra, sim, obras que precisam ser feitas, mas foi querer jogar em obras para fazer média com a população, porque é um governo sem norte, é um navio, é um barco que primeiro não era, como é que diz na posse lá o governador Moisés, que ia ser um corpo técnico. O corpo técnico dele nomeia colegas aposentados, inclusive em portos, e tem um que pegou um porto em salvo o melhor juízo, não sei se é em Bituba ou São Francisco, está respondendo, presunção de boa-fé, até por isso que eu não vou trazer o nome aqui, por uso de documento falso. O que entende de porto um bombeiro aposentado? Então, cadê aquele papinho do corpo técnico? Que lá foi para as cucuias, certo? Então, o que acontece? Fazendo a retomada aqui, nós temos que ter projetos claros entregando para a população, no período eleitoral e na justiça eleitoral, não conversa fiada, mas projeto de lei, com artigos, exposição de motivos, enfim. Pelo discurso que o senhor vem fazendo já desde que o senhor não foi lançado, o senhor também está apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. O senador Espírito Amin diz que só ele e o senador Jorginho Melo que apoiam o Bolsonaro. Pelo jeito tem 3 então em Santa Catarina, é isso? Pois é, o que ocorreu foi o seguinte, Moacir, quando o novo PROS, a nova diretoria assumiu e veio montar a diretoria de Santa Catarina, a premissa posta é o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Foi formada uma diretoria com DNA bolsonarista. Na atual diretoria do PROS não tem dúvida quanto a isso. Agora nós estamos num impasse, né, que vai ser resolvido pela diretoria também, porque o PROS Nacional acabou lançando Pablo Marçal como pré-candidato a presidente da República. Ele vai vir aqui para Santa Catarina no dia do meu aniversário, 28 de maio, e nós vamos conversar democraticamente com a diretoria para ver como vamos equacionar essa questão. Mas o PROS, até a eventual segunda ordem de Santa Catarina, é claramente Bolsonaro. Ele nasce numa costela do movimento Brasil Verde e Amarelo, capitaneado por Jefferson Rocha, que é do agronegócio, e do agronegócio que já tem também aí pré-candidatos desse movimento Verde e Amarelo, Brasil Verde e Amarelo, tanto no PL, no partido do presidente da República, no partido de Jair Bolsonaro, tanto no PTB, que também é um apoio, Kennedy Nunes e pré-candidato a Senado, também é um apoio aberto à reeleição de Jair Bolsonaro. Enfim, é esse o quadro por enquanto. Em relação, voltando um pouquinho à questão de infraestrutura, das rodovias estaduais, há um questionamento sobre a qualidade da malha viária. Que ações podem ser feitas para melhorar esse tipo de situação? Muito obrigado por voltar nesse tema, Altair, porque é o seguinte, o PROS já tem um projeto, né, para acelerar uma situação que está acontecendo, que Santa Catarina não parou para refletir. O asfalto, todo e qualquer asfalto, tem uma média de vida no Brasil, Moacir e Altair, de vida útil de 7 anos. Então, duplicar é preciso, recapear é preciso, lá na região oeste mesmo nem se fala. É mais fácil achar buraco do que estrada, né? Aquele trecho ali de São Miguel do Oeste a Chapecó, certo? O que ocorre? É preciso. Só que é preciso o quê? A gente vai fazer uma diretoria especial para ter esse link com o governo federal, que já investiu em parceria público-privada 200 bilhões em ferrovia. Não tem um país no mundo que é desenvolvido que não tenha ferrovia. Porque a durabilidade da ferrovia é muito maior, a capacidade de carga, de transporte de carga é muito maior, e isso acontece o quê? Isso melhora também, por via transversa, a rodovia, porque vai tirar parte do fluxo das rodovias, vai baratear para o produtor rural. Tudo vai bem, baratear. Candidato, mas isso é sonho de uma noite de verão, hein? Ferrovia? Não é sonho de noite de verão, não. Quem vai pagar isso aí? A parceria público-privada, Moacir. Onde é que está esse dinheiro? Moacir, já temos. Aí que falta uma interface com a União.
No governo Jair Bolsonaro já foi feito, em parceria público-privada, para construir rodovias no Brasil todo, mais de 200 bilhões de convênio. Aqui em Santa Catarina tem uma comissãozinha largada às traças, está falando para 2035, nós vamos querer acelerar esse processo, entrar em convênio com esse projeto nacional, com a parceria público-privada, para sair lá do setor produtivo, principalmente do Oeste, e vir ali pela região Norte, porque a serra é complicado. O problema hoje é a buraqueira nas estradas de Santa Catarina. E a interface... Como resolver imediatamente esse problema? A interface com o governo federal. Estrada federal tem que vir recurso federal para resolver imediatamente essa questão. Estaduais, nós estamos falando das estaduais. E as estaduais têm que aportar recursos para resolver, mas o governador não está dizendo que está sobrando 7 bi? Ele não está resolvendo? Tinha que estava resolvido isso, Moacir. Se tem 7 bi para dar para prefeito, hospital, estrada, tinha que estar resolvida. Não está resolvido, então? Olha a população, você que está sem estrada, que está sem hospital, e o teu prefeito está assinando aí cheque de conta que não está aberta, presta atenção, presta atenção. Nós vamos apresentar projeto sério, projeto não no gogó, Moacir, projeto com exposição de motivo, artigo de lei. Vamos fazer parceria público-privada, como o governo federal tem feito. Nós vamos deixar para 2035 para construir uma ferrovia em Santa Catarina. Isso é uma vergonha. Até a África subsaariana já tem ferrovia, aqui não tem. Nosso produtor rural, a ferrovia do frango, está aí nas gavetas. Falta de interesse, falta de trabalho, falta de seriedade. E isso o PROS tem, trabalho e seriedade. E em relação a essa questão de privatizações, de parcerias, em relação às estatais catarinenses, alguma perspectiva de mudanças nesse cenário? Altair, a primeira coisa, num Estado democrático de direito, certo, é respeitar a Constituição da República e a legalidade, tá? Então, eu não vou prometer aqui aventura com estatais, mas o governo do PROS, as estatais, por exemplo, vão respeitar o marco legal de 2020 da lei de saneamento, certo? Que está em vigência. Que onde acabou os convênios com a Casam, com as empresas de água pública, ter que ter processo licitatório. Se a Casam vencer, ótimo. Se a empresa A ou B vencer, sem problemas, não temos ligação alguma com empresa alguma. O que não dá para acontecer é o que está acontecendo em Santa Catarina. Que o governo do estado está usando a Casam para fazer política, e nós já representamos no Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Cumim, enviou para a 7ª Promotoria, está com o doutor Rafael Lima, violando claramente a lei de licitações e o marco regulatório, indo em municípios, fazendo jogada casada com obras para contratar a Casam sem passar por licitação. Então, primeira coisa, a gente tem que voltar a respeitar a legalidade de Santa Catarina. Essa é a primeira situação, tá, Altair? Nós temos um grupo específico tratando disso. Hoje não está no norte do PROS a questão de privatização. Hoje não está, mas a gente vai voltar a caminhar na legalidade e da transparência. Isso nós vamos fazer, né? O que não pode também é a Celesc dividir lucros milionários para meia dúzia de diretor, certo? E não ter uma política que se tem séria em outras estatais, ou semi-estatais, né? De valorizar o servidor do piso. O que não dá é para ter pacotaço final do ano de privilégio para amigos do rei, certo? E ter estatais aí como aconteceu com a SC Gás, que perseguiu o advogado Leandro Maciel, autor do primeiro impeachment, e perdeu todas as representações na OAB, perdeu na Justiça do Trabalho. Estatal tem que trabalhar de forma transparente e mostrando resultado, certo? E com metas. Em resumo, é isso. Candidato. E dentro da lei. Fora da lei, não. Candidato, em Santa Catarina nós temos um problema crônico que se agravou depois da pandemia, que é o seguinte: desemprego em muitas cidades e carência de mão de obra qualificada. O senhor tem algum projeto específico para tratar dessa questão, para equacionar de alguma fórmula? Moacir, o que ocorre hoje no mundo todo, muito bem lembrado essa questão da pandemia, é que nós fomos lançados de forma mais acelerada para uma nova era, que é a era digital, né? Hoje se dá para fazer um curso de casa ao vivo com uma aula do Japão, certo? A educação precisa sair da sala de aula física também e entregar para a população instrumentos. Está vindo aí o governo federal com os pacotes do 5G, levar o alcance da internet rápida a todos os recantos do nosso estado. E onde entra o Estado nisso? A Secretaria de Educação. Entra
em trazer o pai para a escola, o pai desempregado daquele filho, em dar material para esse filho, para esse pai, para poder cursar e se qualificar de uma forma melhor. Nós temos um grupo que está tratando essa questão de educação, e muito bom trazer isso, porque tem um outro desdobramento. Nós temos muitas escolas em Santa Catarina e teve uma queda de natalidade, tem muito espaço nas escolas públicas estaduais que podem e devem ser utilizados de forma a trazer mais serviços públicos para os pais dos alunos, ao invés de gastar com aluguel sem licitação aí milhões. E, enfim, economizar isso, otimizar esse espaço, trazer outros serviços com uso compartilhado do espaço da escola pública para dentro da escola pública, para fazer esse link com os pais dos alunos, certo? Então, esse é um mote que o PROS defende. Candidato Ralph Zimmer, 30 segundos para uma informação adicional que não foi focalizada no programa ou alguma manifestação para a sua despedida. Quero agradecer a toda a diretoria do PROS pela confiança, quero agradecer ao Grupo ND pela oportunidade, quero desafiar aqui todos os pré-candidatos, na hora de apresentar, que isso que o PROS vai fazer, na hora de apresentar os seus projetos na Justiça Eleitoral de governança, apresentem projetos concretos e não conceitos abstratos. Apresente projetos de lei, de emenda à Constituição, com exposição de motivo, com estudo técnico. Como e de que maneira se vai fazer? Porque nós vamos fazer isso, Moacir. E Santa Catarina merece isso e merece muito mais do que essa bandalheira do que tem assistindo nos últimos tempos. Muito obrigado. Nossos agradecimentos, nós é que agradecemos a sua presença aqui na série de entrevista do Conexão ND. Voto Mais, através de todas as plataformas do Grupo ND aqui em Santa Catarina. Esta entrevista estará disponível na íntegra no portal ND+, como o senhor acompanha, o líder de audiência aqui em Santa Catarina, líder absoluto na comunicação digital e também nas redes sociais da internet. Nossos agradecimentos por sua atenção até esse momento. Retornamos com Conexão ND+, durante os próximos dias, nessa programação de cobertura do Grupo ND aqui em Santa Catarina. Um grande abraço a todos, muito obrigado, saúde e até a próxima.